Nós já somos jazzistas, entendeu? Desde o começo do século XX, entendeu? Já tem, por atitude. Era uma coisa moderna, era uma coisa, sabe, tinha um charme que a música no mundo não tinha pra gente, né? Tinha inclusive a atitude dos músicos, aquela gravata caída, né? Aquele copo de uísque, o cigarro. O jazz, né? Tem essa coisa. E aí virei um jazz maníaco. Eu sabia que o Art Pepper tinha deixado a orquestra do Stan Kenton para ir trabalhar com o Woody Herman, que no lugar dele tinha entrado Lee Konitz, quer dizer, eu sabia muito. A minha referência, até hoje, ela é a referência da música norte-americana para tudo, assim, quando eu estou no estúdio, é referência de som. Nessa coleção enorme aqui, 80% do que tem aqui é jazz. Jazz era meio maldito nos Estados Unidos, foi para a Europa, se tornou uma música, enfim, dos intelectuais, uma música sofisticada, uma música super bem criticada e conceituada, e aí voltou para os Estados Unidos de cabeça erguida, não é? Welcome to Harlem, which is the heart of New York. Not only is it the heart of New York, but it's the birthplace of black culture, African American music, and Broadway, in a sense. It comes from a culture that has made a great gift to the world. We created what we call American classical music, which is jazz. And out of jazz came all of the popular forms that the world dances to today. Rhythm and blues, rock and roll, and the musical comedy, which is the mainstay of Broadway. Black Americans created that. Now, of course, it's changed over the years, and now it belongs to everybody. It belongs to the world. St. Nick's Pub is a very interesting place. It's one of the last clubs that's basically for the neighborhood and run by the people. It's not a conglomerate, it's not corporate.
There are just some great musicians here. Why they come here? It's the place. It's arguably the one place that's left in Harlem that's where it's still very accessible. I would come here sometimes 6 days a week. I think I took Saturdays off. I have friends here, you know, and we come in here, it's a family, so we help each other out, keep the place going, and keep ourselves going. I was raised between Harlem and the South Bronx. It was, when I was born, hip-hop was kind of just starting, so there was a lot of hip-hop culture starting out in the South Bronx and Harlem, and there was always jazz here. I mean, everything points to Harlem. This place is history. Like, when I was younger and I first came into the city, I played here on a night that was like super powerful. As a matter of fact, when I played here, the night that I came to sit in, Miles Davis actually came in as a guest. And this place is historical for great musicians, singers, actors, dancers. Everybody comes through here. When I was little, my brother was playing at a pretty young age, and so they would get together all day, every day, and just play. The music gives so much to us, you know. It's given to us. That's why it's cool in a place like this, because people are definitely in a giving mode, you know. So you're capturing some good stuff. The Afro-Cuban and the Brazilian and all the other aspects of African music that are interpreted through all the different places in the world, from Mozambique to Brazil to Puerto Rico. It's all the same music. It's just an interesting way of trying to embrace all cultures. Because it's really true. I really would like to teach the world to sing. I'd like to sing in all different languages and meet all different people. It's a place that people come to talent scout, as you did. And it's a place that people come to express themselves. And it's a neighborhood place. And it's one of the last ones left. Because if you close down the neighborhood bars, people don't talk. They don't have any place to talk. If you charge them $12 for a beer, they're not coming in to discuss the neighborhood politics. There used to be 8 clubs between 140th Street and 155th Street, right here in this strip. All over there were clubs, and they're all closed. There's nothing I can do about it except keep singing and keep this place open. But it's a great loss. Somewhere there's music. Wherever you are, it's hard to move. You had people that came from not only Africa, but Russia, everywhere. And they all brought something. Jazz goes up. It doesn't have corners. It's free. Okay? And it's not controlled in the sense of you have to use this and you have to, he's right there. We're all creative. We're all music. The trees. This is why everything sings. Desde muito garoto, sempre tive uma relação estreita com a música norte-americana. Né? O primeiro disco que eu ganhei na minha vida foi um disco do Stevie Wonder, que eu cantava quando criança. A
apesar de ter admiração e colecionar muitos discos brasileiros e adorar a música brasileira, mas a minha referência até hoje ela é a referência da música norte-americana para tudo, assim, quando eu estou no estúdio, é referência de som. Nessa coleção enorme aqui, 80% do que tem aqui é jazz. Deixa eu ver se eu acho esse lance rapidinho. Ah, achei, rapaz. Olha aí. Ó, esse é um disco raríssimo. Primeiro festival de jazz do Brasil, realizado em São Paulo. Eu comprei ele autografado pelo Dick Farney em 1966. Mas isso aqui é de antes. O jazz no Brasil, acho que meio que começou aqui, assim, talvez. Por exemplo, o jazz japonês é um negócio que eu tenho um foco bem particular em cima do jazz japonês, assim. Eu considero o jazz japonês o melhor jazz do mundo depois do jazz dos norte-americanos. A gente falou do jazz japonês, eu tenho uma coleção enorme. Isso aqui daqui e até essa prateleira aqui, é tudo jazz japonês. Vou mostrar um que é um disco muito importante, que é o Fiesta, do Hideo Shiraki, baterista. É como se fosse o Kind of Blue do jazz japonês. Esse aqui é ele um pouco antes. Esses são um dos discos mais raros do jazz japonês. É um cara que tem, enfim, eles têm uma linguagem deles, uma forma deles de fazer. E é absolutamente genial a forma que o japonês faz jazz. E que é um povo fissuradíssimo também na cultura brasileira. Eles têm informação de coisas do Brasil assim que nem o Brasil conhece, né? A minha carreira começou fora do Brasil em 90. Comecei pelo Japão, por incrível que pareça. Foi uma oportunidade, eu estourei com a música Iluminada. É um namoro que já virou um casamento. Essa minha intimidade, né, com a Ásia, né, estendendo também para a Coreia e para outros lugares também, Singapura, Dubai. Foram vínculos que foram cada vez mais se estreitando e se concretizando, né, dia a dia. No meu segundo disco, em que eu comecei a gravar os standards também, foi o disco que realmente dividiu a minha carreira no Japão, antes do Rio Vermelho e depois do Rio Vermelho, onde eu tive a oportunidade de poder gravar com os meus maiores ídolos. Aliás, tendo essa grande coincidência, tanto dos grandes nomes brasileiros e americanos, enfim, internacionais, do jazz. Então, do Brasil, tive a honra de gravar com Raul de Souza, Tom Jobim, Luiz Bonfá, Marcos Valle, Elmir Deodato, Edu Lobo, Mário Castro Neves, Dom Romão, que é o máximo. E os grandes nomes de jazz que eu também acabei gravando, né? O Ron Carter, o Larry Curiel, o John McLaughlin, o próprio Dave Brubeck, o Gonzalo Rubalcaba, Sadao Watanabe e muitos outros. Eu comecei na música clássica, tive o ensino formal até os 15 anos de idade. E com 15 anos de idade cheguei a ser solista do programa Concertos para a Juventude, tocando flauta, com a regência do Isaac Arabichevski. Mais tarde, eu vim descobrir o saxofone e a possibilidade de fazer o meu som. Com o saxofone e o jazz, com essa coisa do improviso, eu comecei a buscar a minha própria sonoridade, meu próprio caminho, né? O Coltrane, ele era um filósofo, pode-se dizer, né? E que mapeou muito essa questão da harmonia no jazz, e ele era um homem corajoso, e essa atitude dele de experimentação influenciou toda uma geração de artistas independente de estilos, né? Eu tenho certeza que ele mexeu com a cabeça de muita gente, não só na música,
como fora da música, né? Então eu acho que o Coltrane é um guru da música e das artes do século XX. Música, para mim, é a medicina da alma. Música é aquilo que me completa quando eu estou triste, eu vou buscar. Eu já tinha o jazz no sangue mesmo, sem saber, né? Não é que eu fui buscar não, gente. Que minha música é brasileira, mas que o Brasil tem muito de jazz? Tem. Se você buscar as grandes bandas, as primeiras bandas da qual eu gravei, os arranjos, tem muito a ver com o Duke Ellington. Hoje eu escuto uma música que eu gravei quando eu comecei a cantar com as bandas, que era o Maestro Nelsinho, o Maestro Astor, que era Lírio Panicali. Toda essa gente escrevia para a banda como se fosse uma banda americana. Entendeu? Então, quando você cantava, era lógico, óbvio, que você cantava com o mesmo estilo. O jazz surgiu na década do século retrasado e se desenvolveu a partir da década de 20, 1920 em diante, até um pouco antes talvez. E sendo assim, nos anos 60 surgiram outros estilos, os Beatles, o rock e daí por diante. E os jovens foram se interessando pelos estilos novos. Só um grupo menor continuou se interessando por diante. A formação clássica de uma big band é no mínimo 4 trompetes, 4 trombones, sendo que o último é trombone baixo, 5 sax, 2 altos, 2 tenores, 1 barítono. E a seção rítmica é piano, baixo, guitarra e bateria. Pode haver uma percussão também. E os vocais. A Rio Jazz Orquestra é exatamente isso. Porque a música de jazz foi criada para dançar, não sei se vocês sabem disso. A maioria acha que não, mas foi música de dança. E na década de 30 e 40 havia orquestras que tocavam para dançar nos cassinos, nos bailes, e havia muito baile naquela época. Meu pai tocava em bailes. Isso aqui era jazz e não jazz. E significava, era uma gíria que significava basicamente transar, né? Vamos transar. A minha cantora favorita de Nova York, baseada em Nova York, é uma cubana, chamada Havana Carbó. Gladys, mas ela é conhecida com o apelido de Havana Carbó. E o último disco dela, ela abre cantando uma música da Maísa, em português. A minha cantora favorita em Los Angeles, que mora em Los Angeles, é uma islandesa, chamada Anna Mijol, é uma terra da Bjork. Você não pode mais falar que o jazz é uma música dos americanos, não. É uma música que nasceu nos Estados Unidos, influenciada criada não só pelos negros, mas com uma grande influência europeia em termos harmônicos a partir desse determinado momento. Mas hoje em dia é uma música realmente universal, porque ela é feita, inclusive nos Estados Unidos, por músicos indianos, franceses, o Richard Galliano, milhões de pessoas, entendeu? Isso, por exemplo, não acontece no samba, na música brasileira. Eu trabalho com essa música. Eu vivo dessa música. Eu vivo de samba jazz, samba bossa nova. Eu vivo dessa música. Nos bateristas americanos, assim, eu fui seguidor assim do Art Blake, pelo fato dos tambores. Porque foi um baterista que tocava fora do Jenny Cooper, o Art Blake já era bem áfrica, né? Ele conduzia mesmo com os tambores solo, sem histeria na caixa, através da música do Nascimento, né?
jazz, tocando bem pra caramba. E eu segui toda a carreira desse cara. Um dia, tocando Teatro Fundo da Saudade, chega o Wayne Shorter com a banda Weather Report, pegou no meu braço assim, vou levar vocês para gravar comigo. Aí pronto, através dele conheci todo mundo, Ron Carter, todo mundo, toquei com todo mundo. Aí os grandes ídolos, a gente ficou amigo, através do Weather Report. O Milton tirou esse segundo lugar no Festival Internacional da Canção em 67. 68, o Milton, o Emílio Deodato levou ele para os Estados Unidos. Imagina um cara que vem lá do sul de Minas, de repente em Nova York. É brabo, né? Eu vi assim, os bateristas brasileiros, a maioria botava um saco nas costas de percussão, não enfrentava os americanos tocando bateria. Quem enfrentou foi o Edson Machado, o Ayrton Moreira, Dom Romão, o Milton Banana, mas os mais novos tremiam com o americano. Em 1984, vai o Milton para o Carnegie Hall, tocou em 84, depois voltamos em 86. E um belo dia eu estou vendo um documentário, aí vendo a história assim, do garotinho, o documentário seguinte, todo o som do garotinho, principalmente a música de subir no palco do Carnegie Hall. Passava isso na minha cabeça. Eu vi aquele filme todo, cara, a família toda emocionada. Falei, caramba, subindo aquele palco, eu toquei o cara igual se estivesse tocando em Realego. Eu sou contemporâneo dos bateristas dos anos 40, dos anos 50. Então, eu costumo dizer que eu venho da tradição para a modernidade, né? Então, vou mostrar aqui a evolução da bateria
entrando. Existe essa corrente. E sempre existiu os blocos de carnaval que botavam sopros. O Gandhi tem um naipe de clarins. Sempre existiu essa fusão, principalmente de sopros e percussão. O grande negócio foi o bloco afro, brother. Eu não vou negar. Foi o bloco afro que reviveu até em Salvador, as crianças voltando a tocar, a querer tocar percussão. O carnaval estava se esvaziando de instrumentistas, as pessoas eram consideradas batuqueiros, só os mais antigos gostavam de tocar no carnaval. Depois desse boom do bloco afro, Ileaê, o Lodum, o trabalho comunitário desses blocos, trabalhar no seu bairro, tentar fazer uma coisa com os adolescentes. O Ileaê surgiu com essa homenagem à África, com roupas coloridas, tocando uma batucada um pouco mais ralentada, colocando um tambor aqui, o outro tambor ali. Aí veio também a influência do candomblé com 2 baquetas no repique, veio a música afro-cubana, as claves afro-cubana, veio o reggae, o bar do reggae, tá? Junto isso com um movimento, isso é um movimento. Não é uma pessoa fazendo um ritmo. É um movimento como foi a Bossa Nova e a Tropicália. O bloco afro atraiu muita gente, o candomblé atraiu, o carnaval atraiu, a escola de samba do Rio atraiu. Então virou uma questão mais cultural. Então, a Bossa Nova também, essa ideia do que é o Brasil. Então as pessoas têm essa vontade de vir ao Brasil fazer esse turismo cultural. Então essa é a nova onda. O samba contribuiu de uma maneira incrível que a música instrumental pudesse ter uma liberdade para improvisação. Mas se eu observar a música instrumental brasileira, você vai ter a orquestra do maestro Abigail Moura, que já utilizava recurso afro-brasileiro na música instrumental. E depois, para mim, o maior nome, que seria uma referência para qualquer músico brasileiro que quiser aprender essa música, os recursos da música afro-brasileira, que é o maestro Moacir Santos. A música instrumental brasileira, que eu sempre vinha tocando, né? Eu percebi que tinha um pouco da música justamente de onde eu vim, desse ritmo. Pouca gente fazia o afro-brasileiro na música instrumental. Eu via muitos cubanos fazendo, que a origem é a mesma, ambos viemos da matriz sudanesa do Yorubá, né? Que eles tanto foram levados a Cuba como para a Bahia, mas na Bahia nós temos muito do povo banto. Então a Rumpilés tem essa preocupação de ser muito fiel a essa tradição. Talvez a Rumpilés venha contribuir um pouco mais num sentido mais de buscar nos toques mais primitivos, né? Mais de raiz, transposto para a música contemporânea de improvisação. O samba era marginalizado, né? Donga já foi preso, João da Baiana já foi preso, que é onde tudo começou, né? Com o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. E na Carioca tem uma rolê para se jogar. Então essa época era uma época bem complicada do samba. Você não podia sair com pandeiro na rua. Você não podia sair com tamborim, com um cavaquinho, um violão, porque era crime, né? Você era um criminoso e você fazia música. O sambista era malandro, né? Vagabundo. E, graças a Deus isso mudou e o samba tá aí lindo. A escola de samba é uma coisa que não dá para explicar muito bem, porque a grande maioria das escolas de samba surgiram de rodas de samba dentro da casa de uma pessoa, de um baluarte que é considerado dentro da escola, e aquilo vai crescendo, vai juntando as pessoas, e aí
começaram a juntar os ritmos, né, os instrumentos e tudo mais. Essa coisa da escola de samba também está sempre muito, desde a minha infância, né? Meu pai me levava para a Portela com 5 anos de idade, depois ele fundou a tradição, né? Então isso está muito dentro daquela galera da antiga, dos compositores da antiga, né? A escola de samba, aquela coisa forte, aquela energia positiva, né, que tem, aquela alegria que tem as escolas. O samba no Brasil ele teve o processo de criação, né? Ele não nasceu o samba, né? Quando os negros vieram para o Brasil, e eram de várias etnias, né? De vários lugares e tal, o lundu passou a ser uma espécie de ritmo comum a todos, né? O lundu era um ritmo que era feito nas senzalas. Os instrumentos iniciais eram o próprio corpo, eram as palmas, era bater no peito, era bater nas costas. Aí o lundu virou shotes, que virou machixe, que virou a bandeira, que virou choro, que virou machixe, que virou samba. Então essa progressão foi acontecendo ao longo da história. O ritmo é uma coisa que qualquer um, até nós mesmos, eu pelo menos confesso que eu não estou imune ao ritmo. Tocou o samba, eu estou, entendeu? Eu acho que o samba o ritmo do samba é uma coisa contagiante, é um ritmo que realmente as pessoas se levam por ele. Eu me lembro uma vez, nós fomos para a Dinamarca e nós levamos um espetáculo que tinha sido feito aqui no Brasil, que era a Orquestra Sinfônica fazendo samba de uma maneira não só erudita como do samba mesmo, né? Na abertura, a abertura do festival foi feita pela Rainha Margaret. E ela ficou na primeira fila. E eu vi, durante todo o espetáculo sem exagero, a Rainha Margaret marcando o tempo com o pé real. Entendeu? Então você vê que transcende, né? Pode ser rei, rainha, pode ser dinamarquês, americano, sueco. Portugal tem várias escolas de samba, a Suécia tem escola de samba, os Estados Unidos tem escola de samba, o Japão tem escola de samba. A gente herdou sobretudo o samba no pé, né? Que é uma coisa que ninguém explica, né? Ninguém explica, as pessoas tentam ensinar e, por exemplo, a coisa do mestre sala e do porta-bandeira, por exemplo, ele não há escola, não tem uma, não há um método, né? Há uma orientação nas quadras e tal, mas é uma coisa que se passa sobretudo por tradução oral. E há um detalhe que é importantíssimo, ninguém samba igual ao outro, não sei se você já notou. É uma coisa que nasce com a gente, assim, essa coisa do samba. Malandro não tem vida fácil, não leva desaforo em botequim, sonhando ter o seu palácio de marfim, não gasta seu din-din, se for chinfrim. Tem que sacrificar o pobre gato pra vestir bom sapato e cetim, brincar seu carnaval, criar seu curumim, comparecer e agradecer na igreja do Bom Fim. Quando você vai no Rio Antigo para ouvir samba, sobretudo você exercita a sua ancestralidade, né? Você está ali, você está vivendo a história do Brasil ali. Hoje em dia virou o principal polo de cultura, eu acho, do Rio e consequentemente do Brasil, porque você encontra não só artistas cariocas, como artistas do Brasil inteiro que vêm para cá em busca de reconhecimento. O pessoal do Sul está todo aí, muitos mineiros, pessoal de Brasília, tá todo mundo aqui, o mundo inteiro fala da Lapa, todo mundo quer conhecer a Lapa.
Let's go. Don't like so. Don't like so. Hello. Fuji Roberto, tantas emoções. As luzes do palco, muitas canções. Corações abertos. Essa noite é um show. Let's go. All in the show. Let's go. All in the show. Aí. Minha mãe era cantora, ela tinha um programa na televisão em São Paulo, na Rádio Excelsior de São Paulo, chamava-se Regina Macedo, ela fazia uma programação em que cada semana ela fazia as músicas de um país, ou Estados Unidos, ou a Itália, ou França, ou México. A maioria das crianças da minha idade provavelmente começou a ouvir como música Atirei o Pau no Gato. Eu ouvia Narandê, You Are The One, de modo que eu cresci ouvindo música americana. E aí virei um jazz maníaco. Eu sabia que o Art Pepper tinha deixado a orquestra do Stan Kenton para ir trabalhar com Woody Herman, que no lugar dele tinha entrado Lee Konitz. Quer dizer, eu sabia muito. Depois eu vim em 60 para o Beco das Garrafas, não para o Beco, mas para o Rio, trabalhar na televisão continental. Fiz um programa lá de entrevistas, de música, de arte, mas logo em seguida conheci Ronaldo Bosco e a Bossa Nova. Ronaldo me apresentou a Zona Sul, Copacabana e o Beco das Garrafas. E aí, com um ano do Rio de Janeiro, eu estava dentro do samba jazz que se fazia lá, com todas as influências que vinham dos Estados Unidos, uma jam session que se fazia aos domingos, só de música americana, é claro, com todos os músicos do Beco estavam aprendendo um pouco desse samba jazz, mas já a formação deles toda era de música americana. Aí Roberto Menescal ouviu o Barney Kessel no disco Julie Is Her Name. Barney Kessel é um guitarrista americano, e os primeiros acordes do Cry Me a River do Barney Kessel eram tom dom bem tarum dom tom tom bem darum dum dum ding dum dum ding bling 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 bling. Now you say, desse plain barbador Menescal tentou fazer 10 sambas em cima disso. E é engraçado, como naquele tempo, então, principalmente os violões brasileiros da bossa nova, não do samba tradicional, foram absolutamente influenciados pela música americana. Virou mesmo, no começo era uma cópia, era um carbono. Na verdade é o seguinte, a gente queria tocar samba, mas nós não sabíamos tocar samba. Tanto que a batida da gente virou o quê? Virou só uma partezinha do samba, que é o tamborim. Pac, 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 pac. Botou aquilo no violão e quebrou o galho. Foi a maneira que a gente teve de tocar o samba que a gente queria. Mas ao mesmo tempo a gente gostava das harmonias do jazz. Então a gente misturou uma coisa com outra. O jazz, fantástico, ele abriu as portas todas para a minha geração, principalmente. Era uma coisa moderna, era uma coisa, sabe, tinha um charme que a música no mundo não tinha pra gente, né? Tinha inclusive a atitude dos músicos, aquela gravata caída, né? Aquele copo de uísque, o cigarro. O jazz, né? Tem essa coisa. Quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez, que foi em 62, cheguei lá, eu estava passando assim pelo negócio do passaporte lá, né? Aquele controle de passaporte. Quando eu olhei assim, vi Gary Mulligan, Cannonball Adderley, né? Veio a turma, todos aqueles caras que eu adorava, gastar todo o meu dinheiro naqueles discos. E passava a noite, uma turma sentada,
Ah, que maravilha. De repente eu olho, tem 6 deles assim. Digo, moçada, olha que sorte a gente chegando em Nova York. Os caras aqui, com quem é? Guy Moore, Guy tal. Aí o cara que estava recebendo a gente falou, ele já recebeu vocês. Ele sabe quem nós somos? Claro que sabe. Eles estão gravando aí, o Samba Nota Só está em primeiro lugar no Hit Parade americano. Então a música da gente já estava lá, quer dizer, como é que a gente foi influenciado pelo jazz e sem a gente saber, a gente estava dando de volta ao jazz, né? Vinícius era um grande apaixonado pelo jazz e teve a oportunidade, porque como ele trabalhava na embaixada, para a Embaixada do Brasil, ele viveu em Los Angeles durante 4 anos e ele conheceu o Orson Welles. Ele apresentou a Carmen Miranda ao Walt Disney, por exemplo. Ele era amigo da Carmen Miranda, que vivia lá naquela época, e viu os shows da Billie Holiday e ficou amigo íntimo e próximo da Sarah Vaughan. E ele, quando voltou ao Brasil, tinha uma coleção de jazz, de discos de jazz preciosa. E fez amizade, foi ao show de grandes, de todos os grandes dessa época, porque ele era apaixonado por música e era louco por jazz, e escreveu crítica de jazz, escreveu sobre jazz no Brasil e escreveu sobre o samba muito, né? As 2 paixões dele, digamos assim. O Tom uma vez disse que ele ficava magoado com as pessoas que diziam que ele tinha feito uma música americanizada, não é? Que o que ele fazia era samba, era a versão dele do samba. É claro que ele se misturou com o jazz, até porque ele precisou, não é? Os Estados Unidos abriram portas para ele que o Brasil não abriu. Assim como o jazz precisou ir para a Europa para ter suas portas abertas, porque o jazz era meio maldito nos Estados Unidos, foi para a Europa, se tornou uma música, enfim, dos intelectuais, uma música sofisticada, uma música super bem criticada e conceituada, e aí voltou para os Estados Unidos de cabeça erguida, não é? Eu tocava essa música que era esse seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Depois de tocá-la muitas vezes, eu vi que era a mesma harmonia do easy to live, it's easy living, it's easy to live. When you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. Só que na do Tom tem uma coisa diferente que também cabe nessa música, esse seu olhar. Mas aí na segunda parte ele faz, mas a ilusão quando se desfaz dói no coração de quem sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender. Ele dá essa variada. O que dizem os seus olhos? A Bossa Nova criou uma linguagem que tinha uma coisa comum com o jazz, que é o aproveitamento de uma música africana no Brasil, que é o samba, junto com o aproveitamento da música erudita europeia, do impressionismo, Debussy, Ravel, que os jazzistas também faziam nos Estados Unidos. E os jazzistas perceberam isso imediatamente, tanto que adotaram a Bossa Nova, todos eles gravaram Bossa Nova, Miles Davis, os jazzistas mais empedernidos, todos gravaram Bossa Nova, Charlie Mingus, todos eles gravaram Bossa Nova, porque sentiram que ali havia uma linguagem comum. Tom Jobim, o Antônio Carlos Jobim, ele forneceu standards para a música americana e para os jazzistas, quase praticamente
no mesmo nível que o Cole Porter, que o Irving Berlin, que os outros compositores americanos fizeram. A música brasileira, a partir daí, ela entrou dentro do circuito da música pop internacional. Um grande fenômeno, o lugar onde eu posso dizer, bom, começou aqui, foi quando Stan Getz e Charlie Bird gravaram a versão instrumental de Desafinado. Não tinha nem letra, só instrumental, e vendeu 1 milhão de cópias. Isso foi uma coisa totalmente arrasadora. Você imagina uma versão instrumental vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Não foi apenas o jazzista que comprou, quer dizer, a dona de casa também comprou. Nós temos um dos maiores acervos de vinil dos Estados Unidos, de vinil e fitas de rolo, né, com entrevistas. Entrevistas marcantes desde o tempo uma entrevista com Lou Armstrong, Duke Ellington, com a rapaziada toda. Tem discos de jazz aqui, colecionador, você vai ficar louco, então não pode mostrar muito, sabe? Mas tem coisas aqui incríveis. A gente está aqui esse é o estúdio B da WKCR. A WKCR é a estação da Columbia, da Universidade de Columbia. A primeira estação a transmitir em FM para o mundo foi essa estação da Columbia, nos anos 40. E ela tem uma programação bem variada, mas focada realmente no jazz e no clássico. Eu faço um programa de música brasileira que já tem 14 anos que a gente está no ar. Um programa de grande sucesso. Chet Baker, a gente tem a coleção toda em vinil aqui. Miles Davis, Chet Baker, todo mundo tem aqui. Tem a seção... Aqui, vamos entrar no Les Brown. Aqui, Les Brown, que a gente tem desde o começo das gravações. Porque 78 também a gente tem, em 78 rotações. Stan Getz foi o cara que gravou o primeiro disco de samba. Primeiro disco de bossa a fazer sucesso, a vender nos Estados Unidos. Aí. Esse aqui foi o primeiro. Charlie Bird, Stan Getz, Jazz Samba. Isso aqui é 1962, né? 59, hein? A Palma de Ouro de 59. Joe Pass gravando música brasileira. Isso é interessante, você ver a conexão do jazz. O jazz, a bossa nova virou standards americanos de jazz, né? Não é mais nem samba jazz, é jazz. Tive a felicidade de entrevistar o Gene Lee, que colocou as versões, né, em inglês dos discos do Jobim, no Corcovado, um montão de música. Foi no Brasil, com o Jobim, que o Jobim não falava inglês na época, que eles ficaram amigos e que eles trouxeram os discos do João Gilberto, as músicas do Jobim, para cá. E o Creed Taylor, o produtor do primeiro disco de Jazz Samba, foi o cara que fez essa transação que os caras no Brasil, já está no livro do Rui Castro, já escutavam, já ouviam aquele som do West Coast Jazz, que eram bem mais cool. Creed Taylor foi o cara que teve a visão, e o Gene Lee fala disso também, eu também acho disso. O cara que colocou a bossa nova no mapa, porque ela já estava no mapa, já tinha o Black Orpheus, já estava no ar, já estava na França, já tinha essa relação toda, mas aí voltamos, por que Nova York? Ela tinha que ser empacotada em Nova York para ser vendida para o mundo e está aí até hoje. Nova York, eu acho que é um negócio até místico, né? Que Nova York é uma presença no mundo, não só uma presença nos Estados Unidos. Eu acho que todo mundo quer vir a Nova York e realmente Nova York é o que todo mundo sonha. Musicalmente, você pode pensar que Londres, Paris, ou Rio de Janeiro, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas você tem que ter a sua parada em Nova York. Você tem que vender alguma coisa em Nova York, fazer algum show em Nova York. Aqui é o centro dessa transação musical, até hoje ainda é o centro. Creed Taylor foi o cara que teve o maior bom gosto de não atrapalhar a bossa nova
de deixar e encontrar o Klaus Orgman, que foi o cara que o Jobim deu um certíssimo nos arranjos, aquela coisa toda, que ficou essa beleza que está aí até hoje. E o Creed Taylor falou que a primeira vez que ele tentou falar com o departamento de marketing da etiqueta da época que foi lançado o disco, que é a Verve Records, que ele ia colocar o nome do disco de Jazz Samba, o pessoal falou, esquece, jazz não vende. Aí você vê também a relação de jazz, porque jazz nunca vendeu, entende? Tanto. Agora, o jazz samba vendeu milhões e vende até hoje. Porque se você for aí no Amazon.com, nesse negócio todo, você vai ver que o Get Gilberto, que é o disco depois do jazz samba, vende milhões até hoje. Está no catálogo, nunca saiu de catálogo. E aqui, ó. O Jobim gravou com ela também, mas esse Copacabana aqui que foi gravado, a coordenação é da Luiz de Oliveira, tá vendo? Já é um lançamento americano. Tá vendo que é pela Pablo Records. Opa, isso aqui é clássico. Esse aqui é disco de que colecionador fica louco. Tem gente que se vê esse disco aqui, leva na hora. Opa, outro que morou aqui muito tempo, olha, querido Sivuca. Isso gravado no Village Gate. O Village Gate fechou. O Village Gate era um clube da pesada no Village também. Talvez esse cara é o cara que vendeu mais discos. Esse cara, para mim também, ele é o cara. Não pode esquecer de falar de Sérgio Mendes nessa história. Comercialmente falando e musicalmente falando também. Tudo incrível que o Sérgio Mendes fez. A Europa e os Estados Unidos, né, eles sempre tiveram interessados na música latino-americana, assim. Então, no início do século teve uma explosão inicial do tango, né, mais do que do samba, década de 20, digamos, ou antes disso, eu não sei exatamente. E depois disso começa a surgir uma onda que vem a partir da Carmen Miranda, né. A Carmen Miranda é o principal expoente, mas ela fica um pouco confundida. Tem um filme sobre ela que se passa em Buenos Aires, né? E ainda uma coisa um pouco estereotipada, né? Quer dizer, ela com aquelas vestimentas assim, exóticas. Isso tudo surge na década de 30, surge o samba moderno, surge o rádio no Brasil, a Carmen Miranda surge com o rádio, faz grande sucesso aqui. Na década de 40 ela vai para lá. Então, para os americanos, eu acho que você podia chamar de samba ou de rumba, né, ou de como for, eram ritmos exóticos, quentes, latino-americanos, né. Bossa Nova, ela pode ser entendida sob esse aspecto, assim, da influência brasileira no mundo, como ponto alto, né, porque ali o João Gilberto vai com uma harmonia de primeiro nível, né, e então já vestido como ocidental, né, já não tem mais banana na cabeça, aquela coisa, vai assim de igual para igual mostrar uma música de primeira qualidade, que era a Bossa Nova, né, para o mundo. E depois disso aí tem várias levas. Depois tem o Milton Nascimento, né, que é incrível, né, tem o Ivan Lins. Acho que esse canal, a partir da década de 60, fica meio que permanentemente aberto com os Estados Unidos. O Brasil passa a ser uma referência dentro do jazz. O samba passa a ser como se fosse assim um estilo do jazz. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali... O meio de comunicação mais poderoso que tem no Brasil não é a televisão, não é artes plásticas, não é artes... É a música, não é a literatura, é a música. Eu acho que o João, quando ele se influenciou pela música norte-americana, ele pegou a beleza daqui do samba, a beleza de lá, juntou tudo, fez um jardinzinho das flores mais bonitas que ele conseguia ver, e fica assim um jardim como se fosse feito pelo maior
paisagista do mundo. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Ele tem essas coisas dele de perfeccionismo, mas é isso que causa o Grammy que ele ganhou 2 vezes lá fora, que nenhum outro artista brasileiro ganhou. Quando ele briga pelo projeto até o final, é quando ganha Grammy. Os músicos do mundo me imploram para, poxa, ver se você consegue fazer encontrar João, eu queria tanto falar com o João. Comecei a filmar, assim, demorou para ele me dar uma autorização, mas eu consegui começar a filmar perto da virada do milênio. Eu comecei a filmar e fui vendo que era raro aquilo, era raro, de rara qualidade. A minha surpresa maior foi que eu achava que todo tipo de música brasileira era popular lá fora e que eu percebi que realmente a bossa nova tem um espaço bastante especial. Toca em todo lugar, toca no hotel, toca no restaurante, toca em todo lugar fora do Brasil. No Japão, eles anotam o que o João toca, põem na parede, não só para eles saberem, mas para todo mundo saber. Botaram assim uma placa enorme, João vai atrasar, mas aqui ele é um legado pra gente, porque a música dele ninguém sabe fazer. O empresário mais importante do show business, agora 2 anos atrás, falou para mim, Cláudia, meu maior orgulho é fazer música boa. E dentro disso, o meu maior orgulho é ter conseguido trazer algumas vezes o João para o Carnegie Hall, porque eu trouxe todo mundo, eu trouxe Ella Fitzgerald, eu trouxe Duke Ellington, eu trouxe Louis Armstrong, eu trouxe Frank Sinatra, mas eu nunca vi a plateia do mundo respeitar um artista, tanto quanto ela respeita João Gilberto. Eu nunca vi isso aqui virar uma catedral, um tamanho silêncio que parece de coisa de orquestra de música clássica. Quando o João entra, é esse silêncio. Tem um músico lá no Japão, que eu não sei o nome dele, mas esse cara é um grande violonista. E ele é japonês. Mas ele é japonês mesmo, ele não fala português e tal. E ele é alucinado pela música brasileira. O meu pai já tinha estado no Japão, eu acho que uns 3 ou 4 anos antes. E aí ele contou uma história que esse cara que eu conheci lá depois, esse cara, quando ele estava no aeroporto, não sei se voltando para o Brasil já, esse cara chegou pro meu pai e falou assim, Baden, ele estava tentando falar português, ele não falava bem, mas ele estava tentando explicar pro meu pai que ele sabia tocar uma música do meu pai. Aí o meu pai sacou e falou, bom, deixa eu dar o violão pra ele, que vai ser mais fácil pra eu entender o que ele tá querendo me dizer, que eu tô entendendo que ele tá querendo me dizer que ele sabe tocar uma música minha, mas não sei qual música. Aí ele deu. Cara, você fechava o olho, era o meu pai tocando Astronauta, que é um samba dele, com Vinícius. O cara passou 12 anos. Ele passou 12 anos ouvindo aquela faixa, 12 anos. E assim, tipo, copiando tudo, a respiração, o tempo, o som, a sonoridade, o timbre, tudo, cara. Então você fechava o olho, era o meu pai tocando daquele jeito que foi gravado, somente daquele jeito. Era o meu pai tocando aquilo, mas tudo, o cara copiou tudo, e ele mostrou. Eu fico impressionado, por exemplo, que vamos dizer assim como o dólar, vamos dizer assim, é uma moeda mundial, quer dizer, é a moeda que você, quando vai falar, sei lá, de qualquer negociação, você fala em dólar para você saber, ter mais ou menos um parâmetro e uma referência. O Garota de Ipanema é a mesma coisa, porque assim, quando você vai chegar em qualquer lugar do mundo para você poder conversar musicalmente
com algum músico, seja ele cubano, mexicano, vira uma referência mundial, né? E eu fico assim muito impressionado com isso, assim. Toco na Europa inteira, né? Onde você imaginar, eu já toquei. O público é local. Ele não é de Brasil. Lógico que vai ter um brasileiro, um casal que está não sei o quê, mas o público que eu tenho assim em cada lugar, Macedônia, Rússia, Inglaterra, França, é de lá. Isso é muito legal, porque você sabe que você está conquistando um pessoal de lá, não é o brasileiro que tá vivendo ali. Por que acontece isso? Eles dizem exatamente que a mistura, a tua música tem uma mistura de pop, com jazz, com samba, com bossa nova, então isso tudo cativa. A minha entrada na Europa foi nos anos 80 e 90, né? O que aconteceu que eu acho que a Europa assimilou a música brasileira nessa época foi mais a garotada. Começa com a garotada, porque a minha música entrou, por exemplo, nos DJs. Né? Eu não fui lá, eles descobriram minhas músicas, começaram a tocar nas pistas de dança e começou a formar um público todo de jovem. Né? Esses DJs descobrem a minha música, descobrem a música do João Donato, da Joyce, e começam a tocar nas pistas de dança. Então eles começam a tocar não só as gravações originais, mas começam a fazer umas remixagens também. Isso é legal porque cada vez mais você conquista esse público jovem. Não, eles ouvem os remixar, mas eles querem ouvir os originais. Então começa a procurar os teus discos, aí começa a lançar tudo. From too much talk to silent touches, sweet touches. O Brasil conseguiu dar um susto internacionalmente. Eu fico lembrando até hoje uma frase do Quincy Jones que dizia assim que o Brasil, como é que vocês têm coragem de logo depois de um dó maior perfeito colocar um si menor com sétima e nona, entendeu? Assim, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma e que na didática musical que se aprende nas escolas no primeiro mundo, isso não é concebível, isso não é permitido. E eu tenho que reconhecer, e ele depois completaria, eu tenho que reconhecer que é do cacete. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Nós já fazemos jazz, quer dizer, então, voltando ao Brasil, nós já somos jazzistas, entendeu? Desde o começo do século XX, entendeu? Já tem, por atitude, porque o que é? O que é o jazz, para mim? A grande definição é liberdade e imprevisibilidade, né? Então, quer dizer, dentro do contexto de você apresentar um tema e depois improvisar em cima, né? Isso nós já fazemos há muito tempo. Eu acho que o jazz, na verdade, quer dizer, essa visão jazzística que nós temos, entendeu? O jazz para nós foi apenas uma continuidade, entendeu? Da nossa maneira
de fazer música. Começar de novo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi muita coisa, porque esse projeto que eu faço lá, ele além de americanos, eu encontrei japoneses, eu encontrei franceses, eu encontrei italianos, e a seriedade com que eles tratam a música brasileira é uma coisa que a gente tem que aprender. Então você vê os caras lá tocando e às vezes tu acha que é até brasileiro. Eu cantei o Quereres lá do Caetano Veloso, né? Onde queres revólver, eu sou coqueiro. Onde queres dinheiro, eu sou paixão. Onde queres descanso, eu sou desejo. Onde sou, só desejo, queres não. Essas coisas extraordinárias que o Caetano Veloso escreve, que às vezes fica difícil até pra gente entender. E eu cantei essa música lá e eu via pessoas chorando, americanos me dizendo que ficaram emocionadas. E eu perguntando pra eles, como é que você fica emocionado se você não entende uma palavra de português? Né? Então, aquela força, a força da melodia, a força da língua, mesmo quando ela não é entendida, mesmo quando ela não é compreendida. I lived in Africa and played in Africa from 69 to 71 or 72. When I came back from Africa, I ended up working as manager in Sydney of, I guess, the leading music instrument shop in Australia at that time. But it's interesting because you listen to musicians try out instruments on the kind of riff of the day, you know. So you hear go diggy dong gong gang gang gong gang gong, and you know you hear all the kind of the things that were popular at that time. And then one day I was sitting there writing down the routine business. I hear gaskitung 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 gaskitung. What's that? I said, what are you playing, man? What's this? You know, he said, bossa nova, samba. You know, samba bossa nova. I said, it's wonderful. I changed my major from classical trumpet to ethnomusicology, and what was a passion for me, an interest, became another 9 years of full-time study and articles, and 27 years later it manifested in this book that I wrote for Lumiere, for Almir Chediak, on samba and samba fusion, samba jazz, samba bossa nova, samba reggae, samba hip-hop, samba funk, samba rap, samba, todos influenciados. I came to Brazil in the first time to finish my PhD. In 1985 I came to Rio for the first time, and I lived for 4 months in Parada de Lucas in there, and I researched with the Escola de Samba and Desfile Cornelis in the Ala dos Malandros. I don't know if it was particular, but that's where they put me. And always playing and always writing in fusion, and always writing about Brazil, bicho no bolso, or like podes, mas não podes, jeitinho, esperança, ainda temos. I love jazz, I love Brazilian jazz, I love what Brazilians do. Je m'appelle Nicolas Krasik, je suis français, donc violoniste de formation classique et j'ai étudié le jazz en France, ça a été mon principal travail d'une manière générale. Et je suis venu ici au Brésil, ça fait maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je vis ici, je suis venu pour
étudier la musique brésilienne, découvrir de plus près quelque chose qui m'attirait énormément quand je vivais en France en écoutant la musique d'Hermeto Pascoal, de João Bosco et plein d'autres artistes brésiliens. Et j'ai découvert cet endroit ici qui s'appelle Lapa, qui est un endroit il y a beaucoup de bars où les gens jouent. C'est très à la mode actuellement, c'est plutôt un endroit pour faire la fête. Mais quand j'ai découvert cet endroit, il y avait encore il y a toujours des bars, des endroits où les musiciens se réunissaient et faisaient un peu des expériences musicales, d'improvisation, basées sur la musique brésilienne, sur le choro, la samba, le forró. Et ça m'a tout de suite conquis. Je suis vraiment amoureux de la musique brésilienne, de cet endroit, de l'humeur brésilienne, de la manière de jouer qu'ont les musiciens brésiliens. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Et voilà, je joue du jazz entre guillemets brésilien. I studied Portuguese in college. I started in high school actually. I took French and Italian, and I just wanted to learn more about Romance languages. So I kind of forced a linguistics professor to teach me Portuguese. I had to learn Portuguese. It came part and parcel with learning Brazilian music. There was a lot of beauty that was lost in translation when particularly a lot of Jobim's music was translated into English. Some of it I just didn't care for in English anymore. His chord structure is very similar to what was going on in jazz. And so there are just a lot of ways that he moves from one chord to another that just resonated with me and with the way I like to play on the bass. There's a lot of decisions that bass players make can vary and really shape the way saxophone players hear it. Everybody has their different thing, but there's some motions that he has that are just beautiful. And it's more like sheets of music, I think, when I listen to Jobim's music. Tem 2 livros, que inclusive eu colaborei com o segundo volume, escrevendo alguns textinhos, que chama Brisa Brasileira, Brazilian Music Around the World. São milhares de artistas e discos de coisas que têm influência da música brasileira. Pode ser um disco de jazz de um pianista da Lituânia, mas que tem uma faixa 3, faz já entra aqui. A revista Latina japonesa, que é uma revista que dedica a cultura latina em geral, com uma ênfase maior na música brasileira. Essa revista já tem alguns anos, que eles falam sobre tudo da cultura brasileira. Claro que eu não sei ler japonês, mas aqui a gente se informa de um monte de coisa e eles ainda, como o japonês é fissurado em comer bem, né? Ainda vem umas receitinhas, né? A gente está aqui falando um pouco de música, do que a gente está fazendo hoje, né? A continuidade da música, a transformação da música, né? Aqui está um filho que, como eu, também não quis estudar muito, né? O Márcio começou comigo no estúdio, né? Assistente de gravação, depois técnico de gravação, até que um dia eles começaram a fazer as coisas deles. Até o dia que eles me mostraram, eu dei a maior força, porque eu achei que eu sentia ali uma coisa de pegar uma música que era muito ligada a coisa de cultura e de harmonias sofisticadas, que era a bossa nova, e eles tinham outra visão de fazer aquilo, de repente virar uma coisa dançante também, né? Eu com meus amigos, a gente gostava muito da música, né? Aí começou aquele negócio assim, acabou a gravação, cara, vamos mexer um pouquinho nisso aqui, vamos botar um efeito, vamos não sei o quê. E começou uma brincadeira em cima daquele som, né? E isso, cara, falei, cara, isso é muito novo, né? Quando eu entrei no estúdio do Roberto Menescal e do Raimundo Bittencourt, que eu fui ver os grandes ídolos da música popular brasileira gravando, tava pensando, quem não... Até o Tom Jobim eu tive a oportunidade de ver com a filha dele fazendo uma versão para um songbook. Então eu tive acesso a isso e simultaneamente eu fiz as minhas primeiras viagens para fora do Brasil, depois de uns 20 e poucos anos. Quando eu recebi aquilo, batucadas, enfim, quase todos os discos da Elenco, de bossa nova, compactos. Quando
quando eu vi aquilo, aí veio o acid jazz misturando, e a gente foi caindo a pedra. Pô, a gente tá aqui no lugar da bossa nova, as harmonias, aí foi caindo, cara, a gente, pô, vamos samplear. Esse interesse pelo vinil, então ele é multifacetado, ele é um negócio de você, pô, aprender musicalmente, tanto você escutando jazz ou música clássica, você vai aprendendo quem é o produtor, quem é o guitarrista, vai pegando essa questão dos créditos, de você curtir o ano de produção que tinha aquele som daquele ano. Então eu acho que a gente cada vez mais vai nesse balanço de usar as coisas boas do passado e as coisas novas, né? Uma aliança, né? O grande prêmio da vida, me parece, é quando você, na tua passagem por ela, você consegue fazer alguma coisa que floresça, né? E você fala assim, pô, então valeu, né? Eu tenho muito essa sensação, que bom. Eu fiz uma coisa ali que foi um fruto que gerou outros frutos, e outras sementes, e outras coisas. É o meu maior prêmio, rapaz, na vida é isso. Caminho do mar, moça do corpo dourado. Nós somos um povo muito apaixonado, muito latino, muito, né? Nós nos atiramos de cabeça, né? Somos quase suicidas. E isso é que fez com que a música brasileira, e a minha junto, não só a minha, eu digo Djavan, eu sinto João Bosco, todos, Tom Jobim, todos nós, entendeu? Nós produzimos uma extreme music, que é a música de risco. Nós nos arriscávamos com paixão. Então nós éramos surpreendentes e apaixonados. E isso fez com que o mundo ficasse maravilhado com a música brasileira. Music is music when it's done well because it's the soul of everybody. And if you're doing this from the heart, it touches everyone. We've all had the pain of love, disappointment, betrayal. We've all had that. And if you are courageous enough to transmit that feeling and not be shy, then you can reach people. She, da da da,